Paz do Senhor a todos. Deus separou esse local novo em que achamos aqui no monte e tem uma palavra no nosso coração. O título dessa mensagem seria: como está o teu coração? Que terra ele é para receber a semente? Já perceberam, né? Do que iremos comentar. Em Lucas 8, 4, também se encontra em Mateus 13, essa passagem, né? 13, versículo 1. Diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu algumas junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Percebem que algumas vezes pisada e aves, simbolizando as aflições, quem sabe, as afrontas, como um vídeo anterior, sementes. E a pergunta ele continua: que tipo é o teu coração? Que terra ele é? Que fértil? Como está a fertilidade do teu coração? É uma terra boa ou não? Eis a pergunta, né? E continua: e caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Essa sobre pedra, né? Nasceu, mas por falta de umidade, ou seja, por falta de perseverança, né? Ela acabou por se secar, né? E outra caiu em espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram, né? As lutas desse mundo, quem sabe, as aflições sufocam a muitos. Essas pessoas que receberam a boa palavra, né? O fato é que a palavra é boa, é semente. A questão está em como está o teu coração para receber essa semente. E outra caiu, no versículo 8, em boa terra, e nascida produziu 100 por um, dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Deus quer de nós hoje? Ele usa a palavra clamor, ou seja, ele falava em alta voz, ele gritava: quem tem ouvidos, ouça. Nos dias de hoje, todos sem exceções, temos que ouvir. Quando diz quem tem ouvido, podemos ouvir várias coisas, né? Vários pássaros cantando, uma conversa lá, outra aqui, caminhões, quem sabe, e assim por diante. Mas quando diz quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o texto. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o que o Espírito Santo tem falado aqui, para que nossa mente esteja sensível à voz de Deus. Percebem? Nos dias de hoje, as pessoas têm ouvido muita coisa, mas não têm ouvido a voz de Deus. E os seus discípulos, no versículo 9, o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Uma pergunta, né, que muitos fazem. O que será que aconteceu? O que será que Deus quer de mim? E ele disse: a vós é dado o conhecimento e os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Percebo que há pessoas em que é revelado os mistérios de Deus. E há pessoas, como diz aqui, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Porque algumas vezes elas verem o que está à frente e não veem. E ouvem, mas não entendem. Como eu falei no início agora, ouvem, mas não entendem. Quem sabe Deus está falando, mas não entendem. Quem sabe estão vendo, mas não veem. Quando diz aos outros por parábolas, é para que possam entender. O que é a parábola? A parábola é para fazer com que nós tenhamos a sede, por assim dizer, e procurar saber o que é aquilo. Ou seja, ele não nos revela de imediato para alguns, para que esse tenha a sede de buscar mais, para não receber tudo mastigadinho, como se diz. Então por isso que ele diz: a alguns é dado o conhecimento, e há alguns que necessitam de ouvir por parábolas para terem em sua mente a vontade
e o desejo de aprender e conduzir, né? Se conduzir na presença de Deus, se tornando um bom solo. Percebe? Por isso a questão de parábolas para alguns. Percebe que daí mostra-se interesse para ouvir. O que é isso? O que isso representa? Fica pensando, né? E no pensar, e no buscar, na caminhada, ele acaba aprendendo muito mais do que ele estava perguntando. A revelação é tão grande que até mesmo aqueles que conhecem, os que já são revelados, os mistérios, ficam pasmados com a maneira com aquela pessoa que foi dada por parábolas buscou com tanta severidade e sinceridade, que acaba até por ensinando algo a mais àquelas que foi revelado. Essa é a questão. Pois bem, continuando, o versículo 11 nos explica assim, ó: esta, pois, é a parábola, a semente, a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo semeada hoje, em vários corações. Foi semeada no meu, no teu, em você que está me assistindo, que sabe, está com esse solo ainda sendo fertilizado pelo Senhor, a fé. Não é à toa que você abriu o vídeo e está assistindo. A pergunta continua: que solo você é? Será que é em meio do caminho, pode ser pisado, pedregais, espinhos, ou você é uma terra boa? Então Deus pode, através dessa parábola, pôr em teu coração a vontade de conhecer mais dele, e você ser aquele que vai ensinar até mesmo as pessoas que são reveladas a palavra hoje. Esta é uma grande verdade. Continua, o 12. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Percebe? Ele começa a explicar. É aqueles que ouvem, mas o inimigo tira do seu coração. E para que eles não continuem e não se salvem crendo. Ou seja, eles crerem, mas é tirado do seu coração. Eles acham que já são salvos, mas podem andar de qualquer maneira. São sufocados pelo mundo, mas acham que já são salvos crendo. Percebe? Eu já ouvi pessoas dizendo: se eu for bom o bastante, já sou salvo, não preciso frequentar uma igreja. Hoje ainda ouvi uma pessoa dizendo isso. Percebe o que está entrando na mente das pessoas? Eu não preciso buscar uma igreja se eu for bom o bastante. Percebe? Então há uma certa algo sendo criado na mente das pessoas para que deixe de buscar a Deus nas igrejas e busquem em seu lar, em sua comodidade. Não está errado. A questão é que alguns usam a desculpa para não ir buscar a Deus no templo, na casa de oração, na reunião entre os irmãos. Percebem? Isso é um perigo. O 13. E os que estão sobre pedra, esses são os que ouvindo a palavra. Percebe que eles ouvem, diz o outro, né, ali do caminho, ouvem, aqui já ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. No tempo da tentação se desviam. É aquele que por emoção, eu não sabia disso, que alegria, pula, salta. Mas como eles não têm firmeza em estudar a parábola, o mistério, eles simplesmente param no meio da caminhada. Eles ouviram, né? Mas como não tem raiz, o texto nos diz, não se aprofundam, infelizmente, né? Felizes são aqueles que buscam, tentam se inteirar da palavra de Deus todos os dias, os momentos, para que as raízes sejam profundas. E diz assim, o 13, os que estão sobre pedras, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não tem raiz. Foi o 13, né? E o 14, e o que caiu entre espinhos,
Esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Percebem? Esses que estão entre espinhos, há algo interessante aqui, né? Fruto com perfeição. Eles produzem alguns frutos, mas os cuidados desse mundo, como eu falei no início, né? Eles pensam que sendo bons, ajudando ao próximo, apenas isso, mesmo que a fé deles acabe se desfalecendo, eles pensam, não, mas se eu estiver fazendo uma boa obra, está bom aí. Embora a palavra nos diz para ajudar assim a quem precisa. Mas onde está a nossa fé? Se a fé se condicionar em ser apenas bom, sem fé e crendo que a salvação é em Cristo Jesus e não por nossa bondade, porque não somos bons. Essa é a verdade. Somos bons porque Deus é bom para conosco. Ele tem posto essa bondade, essa alegria em nossos corações. Essa é a diferença. Então, se for bom a sua própria vontade, eu sou bom, eu sou melhor que fulano, ou aquele lá, porque eu ajudo, eu sou bom, não dá fruto com perfeição. A perfeição está em um fruto que é a fé e as obras junto. Você tem fé aqui ajudando, aquela pessoa vai prosseguir caminhando firme. E não a fé aqui ajudando, você é salvo e ela apenas foi ajudada. Não. A tua fé tem que ser alcançada para que ela seja ajudada e salva. Isso é fé com as obras, percebe? Isso é fé com as obras. Não apenas, não está errado só em fazer as obras, ajudar, mas ter fé que vai ser alcançado e salvo. Porque se ela for ajudada com boas obras, não padecendo só aqui, mas não ser salva, de nada adianta. Isso é fruto sem perfeição. Mas continua. E a que caiu em terra boa, esses são os que ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Tendo um coração honesto e bom com perseverança. O que é perseverança? O fruto que persevera. O fruto que é gerado por fé, obras de fé, né? Gerado no fruto, na flor, o fruto amadurece, produz semente e persevera. Isso é perseverança, prosseguir. O fruto que não produz uma boa semente, o fruto que não é bom para ser consumido, por assim dizer, tenho certeza que você não comeria um fruto verde, uma laranja, uma banana ou várias frutas verdes. Ela tem que estar madura, perfeita para ser consumida. Assim é o fruto em nossa caminhada. O fruto que é bem cuidado, com fé, nutrido com a fé, boas obras e fé, ele produz um bom fruto, com sementes boas e persevera para outros frutos com sementes boas em nosso coração. Que solo você é? Continua a pergunta. Que solo está sendo hoje? Sendo sufocado? Pouca raiz? Sendo pisado à beira do caminho? Ou você é uma terra boa que tem produzido frutos com perfeição? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Que possamos meditar e pensar como está esse solo que recebeu essa boa semente. Ele está firme? É uma pergunta. Será que o inimigo não tem te entristecido? Tentado sufocar a tua vida? As tuas raízes estão profundas? O teu fruto é com perfeição? Ou o teu fruto é aquele que persevera? Essa é a pergunta. Que Deus possa nos abençoar mais e mais nessa tarde. Aqui nos encontramos. A mim e a você, que precisamos todos os dias, sem exceções, de buscar mais esse Deus poderoso que tudo faz. Ele possa alcançar a tua vida, o teu lar nesse momento, derramando graça, saúde, amor, perseverança, principalmente perseverar em Cristo. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos nesse local mais uma vez reunidos para que possamos te adorar e te exaltar. O Senhor conhece, sabe e entende perfeitamente o que essa pessoa que muitas vezes está passando por tribulações, dificuldades que está me assistindo. O inimigo muitas vezes tem assolado, tem sufocado, tentado matar essa palavra, essa semente que está sendo muitas vezes semeada em seus corações. Com os cuidados desse mundo, ela tem se afligido e por vezes tem produzido um fruto que não é muito bom, mas que possamos permanecer firmes, Senhor, produzindo frutos com perseverança. A essa está me ouvindo, Senhor, também a minha pessoa, para que possamos sempre, olhando sempre para o alvo que é Jesus, que Ele possa visitar a tua vida, o teu lar neste momento, derramando sabedoria, graça e amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.